Olá, boa noite. Crime passional. Sargento da PM mata ex-namorada e comete suicídio em São Luís. Há relatos que, antes de praticar o crime, o militar ainda teria falado por telefone com a ex-esposa e teria dito que iria se matar. Ministério Público Federal denuncia envolvidos na morte de delegado da Polícia Federal. Polícia Militar desarticula organização criminosa suspeita de expulsar moradores da Vila Progresso, na zona rural de São Luís. Plenário da Câmara dos Deputados conclui discussão sobre regras para a emancipação de municípios. E ainda, Sampaio Correia faz ajustes finais para o duelo contra o Oeste pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A Delegacia da Mulher está investigando o caso do sargento da Polícia Militar que matou a ex-namorada e, em seguida, tirou a própria vida na manhã de hoje aqui em São Luís. Os corpos foram encontrados no quarto da casa da mãe do suspeito. O crime aconteceu nesta casa que fica na rua Agnelo Costa, no 1º Conjunto Coab Anil. Marcele Cardoso da Silva foi morta pelo sargento da Polícia Militar Marcos Vinícius Gomes Costa, que em seguida se matou. Os dois mantinham um relacionamento. Marcele da Silva foi o segundo caso de feminicídio praticado este mês no estado e o 20º registrado durante todo o ano. Esses crimes acontecem dentro de casa, um crime que acontece entre 4 paredes, né? E acontece pelo fato do homem não aceitar o fim do relacionamento. Durante todo o dia, a movimentação no imóvel de familiares do sargento foi intensa, mas eles não quiseram dar qualquer esclarecimento. Muito abalados diante do ocorrido, eles preferiram o silêncio. Há relatos que, antes de praticar o crime, o militar ainda teria falado por telefone com a ex-esposa e teria dito que iria se matar. Os corpos foram encontrados no início desta quinta-feira. O crime está sendo investigado pela Delegacia Especial da Mulher, que recebe diariamente informes de casos de vítimas de todo tipo de violência, principalmente a doméstica, que geralmente é cometida pelos próprios companheiros. Para as vítimas, aquela pessoa é uma pessoa de confiança. Então, até se utilizando dessa confiança, né, essa pessoa acaba cometendo um crime, no caso, o crime de feminicídio. Em Imperatriz, outro caso de feminicídio também está sendo investigado pela polícia. O corpo de uma jovem de 19 anos foi encontrado nesta quarta-feira em uma cova rasa. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-namorado da vítima. O local de acesso difícil foi indicado pelo próprio suspeito do crime. Gabriel Everton Fontes da Silva, 19 anos, ex-namorado de Érica Camila. Ele foi preso na noite de ontem, depois que a família da vítima procurou a polícia denunciando o desaparecimento. Familiares se preocuparam depois que passaram a circular imagens da suposta vítima através de grupos de WhatsApp no momento em que estava sendo assassinada. Então, diante disso, as informações foram chegando. Ontem à noite a Polícia Militar fez a condução do Gabriel, o Everton, né, conhecido como Zé Maguinho, que era o namorado da vítima. Eles haviam terminado o relacionamento há pouco tempo. No entanto, ele figurava como o principal suspeito. Depois de alguns minutos caminhando dentro do mato, o suspeito conseguiu levar a polícia até o local onde o corpo foi enterrado. Ele confessou o crime e para os delegados disse como atraiu a garota até aqui. Ele disse que convidou ela para fazer uso de entorpecente, né, uma área que bastante usada para essa finalidade. E aqui no local ele falou que assassinou. Mas apresentou uma versão que é totalmente destoante da realidade, né, do que a gente viu aqui, de que ela estaria ameaçando de morte. Então, por esse fato foi que teria, segundo ele, desencadeado essa ação dele. Mas isso aí é totalmente inverdade, né? As investigações agora seguem com o objetivo de descobrir a motivação e identificar o envolvimento de uma segunda pessoa, que teria presenciado tudo e fotografado a pedido do suspeito. O Ministério Público Federal no Maranhão denunciou 3 pessoas pela morte do delegado da Polícia Federal, Davi Farias de Aragão. O crime aconteceu no mês passado em uma casa de praia em São José de Ribamar. Os detalhes com a repórter Laine Correia.
De acordo com a denúncia, a pistola de uso funcional utilizada no crime era patrimônio da Polícia Federal e foi entregue a Bruno de Souza, que, segundo os autos, não apenas recebeu a arma, mas tinha plena ciência da participação dos envolvidos no crime. Na ação previamente organizada, ele agia como facilitador das vendas dos produtos roubados. Agora, Davi Costa Martins e o Anderson de Moraes respondem pelos crimes de associação criminosa, pela participação de adolescente, corrupção de menores, pela prática de crime hediondo, roubo pelo concurso de pessoas, tentativa de latrocínio e latrocínio consumado. Todos os crimes terão pena aumentada. Bruno Souza Goulart deve responder pelos crimes de associação criminosa, pela participação de adolescente, corrupção de menores, pela prática de crime hediondo, receptação e posse de arma de fogo, também com pena aumentada. Os denunciados, acompanhados do menor, invadiram a casa de praia do delegado Davi Costa no dia 5 de maio, quando ele comemorava o aniversário de 5 anos da filha mais velha. Laine Corrêa, para o Jornal da Difusora. A seguir, plenário da Câmara dos Deputados conclui discussão sobre regras para a emancipação de municípios. E ainda, Polícia Militar desarticula a organização criminosa suspeita de expulsar moradores da zona rural de São Luís. Uma operação realizada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar desarticulou hoje uma organização criminosa suspeita de expulsar moradores da Vila Progresso, na zona rural de São Luís. De acordo com a polícia, o grupo está sendo investigado por tráfico de drogas e homicídios praticados na região. A polícia chegou até os 9 suspeitos por meio de denúncias anônimas. Entre eles, 3 são menores. Um desses menores, para vocês terem uma ideia da periculosidade dessa quadrilha, um desses menores aqui não teve nenhum pingo de cerimônia de dizer para a gente lá que ele já tinha matado 5 pessoas, assassinado 5 pessoas da facção rival. Então vocês percebem que a gente está lidando com pessoas realmente perigosas e que tem que ficar realmente onde vão estar agora presos. O grupo ainda é investigado de ter ateado fogo em 2 residências na Vila Progresso e de ter ameaçado outras famílias que também tiveram que abandonar as suas casas. Após as prisões e apreensões, a polícia já pensa em outras estratégias para garantir que a comunidade não seja alvo de novas ações criminosas. Depois da ação positiva da Polícia Militar em retirar esses elementos de circulação, o governo do estado tem um projeto chamado Pacto pela Paz. E é justamente nisso que o sistema de segurança irá investir, porque ali deve ter um Conselho Comunitário pela Paz, que é feito por moradores de bem, que a gente pode trazer serviços sociais para aquela região e ocupar de maneira que o cidadão de bem se sinta mais seguro. Eles ainda devem responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídios. 2 pessoas foram presas durante uma operação nesta quinta-feira em Barra do Corda. De acordo com a polícia, a dupla identificada como Tiago e Patrícia cometiam os crimes de tráfico de drogas, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos. Os suspeitos realizavam aplicações clandestinas de medicamentos de uso veterinário em pessoas. As investigações apontam que as aplicações eram realizadas na casa do suspeito e em atendimentos a domicílio. Foram apreendidos medicamentos de uso veterinário, seringas, agulhas e outros materiais. O plenário da Câmara dos Deputados encerrou a discussão do projeto de lei complementar 137/15 do Senado, que estabelece regras para emancipação, fusão e desmembramento de municípios. Como se trata de um projeto de lei complementar, o texto necessita de 257 votos favoráveis para ser aprovado. O relator da matéria, deputado Carlos Henrique Gaguin, do DEM do Tocantins, pediu a retirada de pauta da matéria para tentar um acordo que viabilize a votação do texto na próxima semana. A proposta prevê que o processo de emancipação seja iniciado com requerimento à Assembleia Legislativa do respectivo Estado.
O documento deve ser subscrito por 20% dos eleitores da área em caso de criação ou desmembramento de município ou de 3% dos eleitores de cada um dos municípios envolvidos em caso de fusão ou incorporação. Entre os critérios exigidos está a necessidade de a população do novo município e do que foi desmembrado ser de pelo menos 6.000 habitantes nas regiões Norte e Centro-Oeste, 12.000 habitantes no Nordeste e 20.000 no Sul e no Sudeste. Os deputados que defendem o municipalismo se posicionaram a favor do adiamento da votação, articulada também pelo líder das minorias na Câmara, o deputado Everton. Em respeito ao líder Everton, iria entrar em obstrução, como eu disse ao deputado Gaguinho. Em respeito a ele como relator e ao líder Everton, nós não obstruímos essa sessão. E essa sessão não teria 257 votos para votar esse projeto, o que é uma irresponsabilidade. Votar para perder um projeto que tanto se espera há tanto tempo em cima do proselitismo político. Hoje o Brasil tem 5.570 municípios. Em discurso, o líder das minorias defendeu o projeto e a importância da emancipação, principalmente para o norte e nordeste do país. O que não podia era a gente aqui de forma cega, simplesmente dizer, aprova de qualquer jeito, sair aqui o quórum sem o número necessário para aprovar o projeto e acontecer o quê? Todos os ativistas, os lutadores, bravos brasileiros, paraenses, maranhenses, baianos, que estão aqui por décadas, vários anos lutando por esse projeto e sair daqui chorando, reclamando porque não tinha dado certo. A seguir, iniciada a 41ª edição dos Jogos Escolares de Caxias. E ainda, Sampaio Correia faz ajustes finais para o duelo contra o Oeste pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E na cidade de Caxias, alunos de escolas públicas e privadas vão disputar 18 modalidades esportivas em mais uma edição dos Jogos Escolares. É a 41ª edição dos Jogos Escolares de Caxias. A abertura oficial ocorreu no Ginásio de Esportes Governador João Castelo. Para animar a arquibancada lotada, houve apresentações culturais. São mais de 70 escolas das redes públicas e particular de ensino que irão participar este ano. As expectativas melhores possíveis. Superamos, na verdade, todas as expectativas. Ao todo, serão 18 modalidades esportivas, dentre elas futsal, futebol, handebol, atletismo, karatê, muay thai, tênis de mesa, voleibol, beach soccer, vôlei de areia, basquete, xadrez, dama, taekwondo, badminton e a modalidade que é novidade este ano, basquete de trinca. O evento começa hoje e será até na próxima sexta-feira, encerramento. O evento tradicional na cidade é sempre muito esperado pelos jovens esportistas. A expectativa é muito boa, né? Pra gente ganhar, nem tanto ganhar, mas aprender cada vez mais. Competição que exige preparação dos atletas e também dos professores de educação física e necessário dedicação para aumentar a coleção de troféus da escola. Nós estamos trabalhando, já está com uns 3 meses trabalhando para que nós possamos se sair bem nessa competição. O Sampaio Correia vem realizando os últimos ajustes para o confronto diante do Oeste pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Laércio Júnior conta os detalhes. O fim de semana será de 2 grandes jogos aqui no estádio do Castelão, envolvendo as 2 maiores equipes do futebol maranhense. No sábado, o Sampaio Correia enfrenta o Oeste de São Paulo na 10ª rodada da Série B. O tricolor vem de derrota em Fortaleza e empate, jogando bem aqui em São Luís na última terça-feira contra a equipe do Avaí. O atacante Alexandro, que ganhou a condição de titular no último jogo, fala das suas 2 primeiras partidas com a camisa tricolor e da expectativa para o próximo jogo diante do Oeste. Entrosamento nós vamos adquirindo, né, nos treinamentos, nos jogos, mas se Deus quiser, no sábado, vou estar mais solto, vou estar mais entrosado com meus companheiros. A primeira meta minha é buscar a vitória, para depois vir os gols, né? E se Deus quiser, isso aí vai sair no sábado.
Sampaio e Oeste jogam às 4h30 da tarde do próximo sábado aqui no estádio do Castelão. Mas quem trabalhou ao longo de toda a tarde aqui no estádio foi o Motoclube. O time recebe o Fluminense de Feira de Santana da Bahia no próximo domingo, jogo que acontece às 4 da tarde. O Moto pode até perder por um gol de diferença que fica com a classificação. Uma boa vantagem após a vitória por 2-0 diante do Fluminense lá em Feira de Santana. Ouça o que diz sobre a vantagem o técnico do Moto, Luiz Miguel. Falta jogar 90 minutos desse jogo que é em 2 partidas, então a gente tem que ter toda a atenção, né? É melhor estar ganhando 2-0 do que perder, mas a gente não pode deitar em cima desses 2-0 e achar que está resolvido. Temos que ter o mesmo empenho que a gente teve lá na Bahia e tentar fazer um bom jogo aqui, se possível com uma vitória, mas o importante é a gente passar para a próxima fase. As duas torcidas fazendo campanhas nas redes sociais. No sábado tem Sampaio, aqui 4h30 da tarde. E no domingo, o torcedor rubro-negro promete uma grande festa para Motoclube e Fluminense de Feira de Santana. Laércio Júnior para o Jornal da Difusora. Uma grande festa mesmo. E agora nós vamos ver como estão os preparativos de uma brincadeira que já se apresentou em mais de 20 países e que tem mais de 26 anos de existência. É o Bumba Meu Boi, Brilho da Ilha. Que o Brilho da Ilha sempre inova não é novidade. O boi, que já tem 26 anos de estrada, sempre encanta com toda a criatividade. Este ano a brincadeira carrega o lema bem proposital: o mundo é nosso. O boi Brilho da Ilha já se apresentou em 22 países, possui 3 premiações internacionais e foi o único Bumba Boi do Brasil a ser recebido pelo então Papa Bento XVI. O início de toda essa história de sucesso começou aqui, justamente neste local. Já participamos dos principais festivais internacionais de folclore da Europa, da Ásia, desde Dubai, China, Hungria, Portugal, Alemanha, França e por aí vai. E sempre é uma honra representar o nosso país, né? Se dependesse deles lá fora, a gente estava viajando todo mês, né? Cláudia lembra com detalhes o início de tudo. Eu sempre gostei de Bumba Meu Boi, e aí eu saí em outros grupos, aí eu fiquei com aquela imagem que eu poderia colocar um grupo. E aí eu e meu pai fundamos o Brilho da Ilha, no dia 27 de junho de 92, né? E onde hoje o Brilho da Ilha é referência internacional, né? de grupo folclórico. Com o passar dos anos, a ideia de criar o boi se aprimorou e ganhou até DVD e revista em quadrinho. Eu sonhei criando uma revista em quadrinho contando a história da Catirina e o DVD também com a história da Catirina. Esse DVD tem um desenho animado que conta a história da Catirina com o pai Francisco. O Bumba Boi Brilho da Ilha passa o ano todo se apresentando, mas no período junino ganha uma nova roupagem. São horas de trabalho que acaba pela madrugada. Quando se faz algo com amor, com vontade, se você gosta do que você faz, nada é cansativo. A gente para, a gente descansa, interage um pouco com os outros coleguinhas, para almoçar e assim a gente vai. Não chega a ser cansativo, não. É gratificante. O resultado de todo o esforço e dedicação dos participantes é visto nos arraiais. Uma história de beleza, de sucesso, que traz orgulho para a cultura popular, para os maranhenses e principalmente para o bairro do Ipaz. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigado pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite. Índia, guerreira do amor, o teu olhar me enfeitiçou. Quero sentir teu calor. Índia, como é lindo teu bailar, tua beleza encantar. Guerreira do Pinambá.